Ao bebês recém-nascidos, desejemos intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor. Eu não sei se você percebe, mas todas as vezes que se fala de reino do céu, fala de evangelho, se fala de infância espiritual, se fala de um princípio, que é o nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, não sei se vocês já notaram, né? Mas existe uma gana no bebezinho, né? Para sugar o leite da mãe, porque ele tem dentro de si, ele sabe que é aquilo que vai fortalecê-lo. É aquilo que vai enchê-lo, né? De vida, de força, de beleza. E essa criança precisa daquele leite. E ela, intrinsecamente, lá dentro dela, ela percebe que ela precisa daquele leite. Ela necessita daquele leite. Então, hoje eu quero dizer a vocês como a gente cresce espiritual. Como é que a gente vive espiritualmente. Como é que a gente toma essa bênção de Deus e é guiado pelo mesmo Espírito, né? A primeira coisa que Jesus fala é que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador, boca do Pai, boca de Deus. E quando ele diz também que as minhas palavras são espírito e vida no Evangelho de João, ele está querendo dizer que o alimento que você precisa, o leite que você precisa, ele advém da mesma obra que ele realizou na cruz do Calvário, dos mesmos ensinamentos da qual ele tem dado. Então, o que eu preciso? Esse leite, né, esse seio da qual eu vou mamar, a partir do momento que eu disse que aceito Cristo, que recebo Cristo como meu Senhor, a partir desse instante, então, eu passo a ter uma gana por isso, ou eu passo a ter uma fome disso, fome de Deus. Não é só fome de comida, fome de Deus. Então eu passo, então, a sugar com todas as forças todo o leite que me faz crescer. E por isso, ao crescer, ao me amamentar, né, eu vou sentindo plenamente que foi a vida que foi me dada. A existência, a minha existência, ela passa a ter sentido. Quando eu cresço nela e quando amadureço nela, começo a ter percepções, começo a ter consciência e começo a ter consciência de outras vidas em volta de mim. Então eu começo a ter, então, o que nós chamamos de vida, porque até então eu existia. A partir daquele momento, então, eu passo a ter vida. Eu passo a perceber a vida. Eu começo a sentir, ver e aprender, né, o sentido da vida. Então, quando eu entro em um lugar muito confuso, em uma família disfuncional, por exemplo, eu aprendo também algumas coisas meio malucas daquela família, né, disfuncional. Porque não é só o leite que me faz crescer, é o relacionamento também que me faz crescer. Porque uma criança, quando ele está mamando, ele está tendo o contato com o alimento que vai para o seu estômago, vai fazer ele crescer, mas ele está tendo afeto também, relacionamento com a sua mãe. Sentir o cheiro do seio, o cheiro do leite, o cheiro da mãe, o cheiro de todas as coisas em volta. Ele começa a ter relacionamentos com aquilo. É o primeiro contato que ele tem, é isso. Então é muito importante que um cristão, para ser guiado pelo Espírito, para sentir, para intuir, para receber, para discernir, para receber direção, para receber sentido, para receber o propósito da vida, ele precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. Para isso, ele precisa fazer algumas coisas que o Espírito Santo é que vai dar força para ele fazer, porque sem o Espírito Santo, sem a obra de Cristo, eu não consigo realizar isso. Que é o primeiro versículo que diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia
toda inveja e todo tipo de difamação. Isso faz parte da velha vida. Essa é uma floresta de árvores que não tem sentido mais na minha vida. Essa é uma gama de coisas que já não tem mais sentido. Que ele diz assim, ó, livre de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Isso impede com que essa árvore, essas árvores sufoca a palavra de Deus para que cresça. Então aqui, o sujeito da ação aqui é você. Livre-se. Livre-se disso. Obviamente ajudado totalmente, profundamente pelo Espírito. Então, livre-se disso. Tire essas coisas. É como se você vai criar uma outra floresta, vai plantar arroz, vai plantar feijão, você tem que arrancar as árvores nativas que lá estão. Ou as plantas nativas, que você limpa tudo aquilo para poder nascer outra semente. Sabe por quê? Porque a semente vai ser sufocada. E quando a semente é sufocada, ela não tem o desenvolvimento pleno e não faz com que aquela floresta que você está plantando, aquelas árvores, aquele tipo de plantação que você está fazendo, não tenha sucesso. E está o motivo do fracasso de muita gente que entra no reino espiritual, que entra no reino de Cristo, aprende um pouco das boas novas, mas não segue aprendendo. Ele não segue como uma criança mamando. Puxa, eu aceitei Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Eu aceitei Jesus e aí eu vou entrar no reino, estou no reino, o que é que eu tenho que aprender sobre esse reino? O que é que eu tenho que... Sabe, esse tipo de coisa, né? Que faz com que a gente se torne uma criança que mama, que cresce. Aí você aprende, como está escrito aqui, cresce e experimenta plenamente a salvação. Tem gente que não experimenta plenamente a salvação. Em outro vídeo a gente vai estar falando sobre isso, mas a pessoa não experimenta. O experimentar é fazer um experimento aqui, agora, nesse mundo, da vida futura que você vai ter. Só que isso não acontece. Por quê? Porque eu deixo que essas outras florestas, essas outras árvores que aqui estão, impeça com que a semente progrida, includa, se transforme em árvores, crie raízes. É por isso que o cristianismo morre sufocado nos primeiros anos de vida de muita gente que aceita Cristo para que ele mude simplesmente a sua estética e não a sua ética. Mude sua aparência ou acrescente coisas à vida dele externamente, mas não internamente. É o que Jesus falou: juntais tesouros nos céus, aonde a traça não corrói, os ladrões não minam, não roubam. É isso que nós precisamos, gente. Aquela fome de beber, que vai saber quem é Jesus de verdade. Não fiquei ouvindo o que a Bíblia diz, a Bíblia dos outros diz, e o que os outros interpretam dela, na verdade, né? E o que está se dizendo em volta dele, catando coisinha aqui, coisinha ali, e transformando essas coisas numa coxa de retalhos. Vai ter um cristianismo muito falho, cheio de problemas. Aprenda, cresça, leia, aprofunde-se, seja como criança, que vai até o fim. E cresça e viva plenamente a sua fé. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.